Prazer estar aqui com vocês de novo. De vez em quando eu tenho o privilégio de vir a essa casa privilégio de vir a essa casa e hoje é mais uma oportunidade, né, para a gente conversar um pouquinho. A gente vai conversar até umas 8h30, 8h40, até brinquei com a até a hora que acabar o assunto. Né? A hora que a gente acabou o assunto, a gente para. Né? E eu sempre costumo dizer que eu não venho aqui com o intuito de ensinar ninguém. Quem sou eu para ensinar alguém? Até porque nós estamos falando do Evangelho. O Evangelho é algo que eu tenho certeza absoluta que é do conhecimento amplo de muitos de vocês. Então eu gostaria de colher um pouquinho também dessas impressões que vocês têm a respeito do tema que a gente vai falar do Evangelho hoje, porque é um tema que está na boca e está no coração de todos nós, né? E que talvez seja uma das grandes metas que nós temos a seguir aí. É o capítulo 11, amar seu próximo como a si mesmo. Não é fácil, né? Não é fácil, mas vamos tentando chegar num ponto aí onde a gente consiga entender um pouquinho. Como o tema diz, amar o próximo como a si mesmo. Então, a primeira coisa que eu tenho que botar na minha mente é o seguinte: se eu quero amar o próximo como a mim mesmo, então é importante que eu ame a mim mesmo. Certo? Não naquele tom egoísta, naquele tom narcisista que a gente pode estar pensando. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu me amo, ou se eu amo alguém, eu tenho um tratamento diferenciado com essa pessoa. Tem? Quando eu amo verdadeiramente alguém? Então, quando eu me amo, qual deveria ser o meu tratamento com relação a mim mesmo, a minha pessoa? O que alguém que se ama faz? Isso é uma pergunta, senhores. Se cuida. Né? Se eu me amo, eu me cuido. Quem ama, cuida. Né? E o que seria eu me cuidar? Isso vale para o aspecto físico, vale para o aspecto espiritual, psicológico, tudo que eu puder pensar. É amplo isso, não é? Então, alguém que se ama, ele comete exageros, ou deveria cometer exageros, à mesa, com bebidas, com drogas. Deveria fazer isso quem se ama? Não. Que mais que alguém que se ama? Por exemplo, aquilo que me alimenta, eu tenho que tomar um certo cuidado no aspecto do alimento em si. Mas é aquilo que me alimenta em termos de informações, de notícias, e que me fazem mal muitas vezes. Eu não sei se na tua casa você tem esse hábito. Acorda de manhã, muitas vezes a gente liga a TV, ou então vai lá para um portal de notícias, e muitos de nós ainda temos esse tipo de hábito. E aí a gente começa às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, então você liga a TV no noticiário, o que vem ali de notícias geralmente são notícias boas que a gente tem ouvido, na média, tem notícia boa também, vamos ser pessimistas, mas na média não são notícias que não são muito agradáveis de se ouvir, né? O trânsito está carregado, teve um acidente, teve isso, teve aquilo, aumentou o preço disso, baixou o preço. Então, isso já, quando eu acordo de manhã e começo a me alimentar disso, não está fazendo mal para mim, aquilo já não me deixa meio mal-humorado, já não começa... Né? Então você vê quanta coisinha que às vezes... E aí o que acontece? Eu ouço aquela notícia e vou tomar café da manhã. O tema do meu café da manhã, muitas vezes, ele passa a ser aquilo que eu estou ouvindo, não é isso? E aí eu já começo a espalhar esse tipo de coisa. Então, quem se ama não deveria começar um dia de maneira mais limpa, mais tranquila? De repente, eu estava vindo para cá agora, é um trajeto aí, eu vou lá da Zona Sul, de uns 20, 30 minutos, e aí o que eu experimento fazer? Colocar música. Música não acalma a gente? Algumas, né? Mas se a gente colocar uma música de boa qualidade, ela geralmente acalma, ela tranquiliza. Quando eu coloco em outros tipos de noticiários, alguma coisa,
Tem coisa bacana e tem coisa que vai me deixar chateado. Você está falando, então você está sugerindo que eu seja alguém alienado? Não, de jeito nenhum. Vai ter um momento do dia que é importante que a gente se informe, né? Até porque a gente vive num mundo que é cheio de informações e tudo mais. É importante que a gente se informe. Mas isso não precisa ser de maneira exaustiva. Porque senão, eu não sei se você parou para pensar, quando você para e senta na frente de uma televisão, hoje pouca gente faz isso. E sabe aquele noticiário de 1 hora? Quando você espreme aquele noticiário, você vai falar assim, o que aqui realmente teve relevância e eu precisava ficar sabendo? Tombou um caminhão de galinha em Uberlândia. Um buraco lá numa pista no norte. Então, muitas coisas aqui não iam alterar em nada a minha vida. Isso não é conhecimento. É uma informação útil. Muitas vezes, mas que me chateia. Então, é claro que eu vou me informar, mas não de maneira... Então, isso me alimenta. Então, o pão que eu estou comendo, o chá que eu estou tomando, isso me alimenta, mas aquilo que vem em termos de informação me alimenta muito. Então, quem se ama já deveria começar o dia, né, pensando de outra forma. O que mais faz quem se ama? O que mais que a gente faz quando a gente se ama? Fazer bem para as pessoas. Tá. Por que eu faria o bem para as pessoas? Por que eu faria o bem? Porque é um dever nosso, né? Então, mas tem mais coisa além desse dever? Sim, eu acho que você fazer o bem para a pessoa é uma caridade, né? E faz bem pra gente quando faz bem? Faz bem, não faz? Lógico. Tem uma pesquisa que eu vi há pouco tempo atrás que fala assim, que quando a gente faz a caridade para alguém, a gente doa alguma coisa para alguém, aquilo tem um valor para a gente se sente bem com aquilo. Não é legal quando a gente dá alguma coisa para a pessoa? Aquilo não é só ela recebeu, isso é bom, mas o fato de eu dar alguma coisa para ela faz com que também eu me sinta bem. Mas até um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite já não é bacana? já é muito bom. Né? Você quer ver umas coisas que eu acho bacana? Pode parecer até esse bom dia, boa tarde, chamar pelo nome, eu acho muito legal. Porque quando eu te chamo pelo nome, tem pessoas às vezes que conhecem a gente, ou que a gente conhece, e conhecem há um bom tempo, mas não chamam a gente pelo nome. Não tem gente assim? Claro que nós, não nós aqui todos chamamos, mas lá fora, não tem pessoas que fazem isso? Então, quando eu te chamo pelo nome, o que eu estou fazendo? Eu não estou falando intrinsecamente que você é importante. Como que é seu nome? José. Entendeu? Então, quando eu te chamo pelo nome, é bacana. Se eu não sei, não tem problema. Mas sempre que eu tiver a oportunidade, e tem aquele cara que a gente esqueceu o nome, não tem? Não tem? Que a gente começa a falar, rapaz, como é que é o nome desse cara? Aquele que esqueceu o nome, ô amigo. Então, mas aí fica amigo, porque eu tenho vergonha de perguntar o nome. Aí sabe o que a gente faz quando é o contrário? E eu noto isso às vezes. Tem pessoas que eu vou conversar e ele começa, e amigo, colega. Aí eu começo a contar um caso para ele, quando dá a oportunidade. Daí eu falo assim, então, rapaz, eu estava no lugar, daí o cara chamou e falou assim, Carlos. Eu falei, o quê? Ele, então, tal coisa. Daí ele fala, pronto, ele já... Você ajuda o cara, né? Ajuda ele. Né? E quando não tiver jeito, olha, amigo, desculpa, eu esqueci seu nome. Como que é seu nome? Né? Tá até chato, né? Às vezes até por irmão da gente. Pô, mas como que é? Desculpa. Mas são detalhes que podem parecer irrelevantes, mas que no dia a dia isso faz uma diferença danada. Você olhar no olho, falar bom dia, falar boa tarde, aquilo que me alimenta. Porque muitas vezes a gente está preocupado com aquilo que se come. E eu costumo dizer, olha, você pode ter uma alimentação show de bola, feita por uma nutricionista top gold. Você pode fazer exercício físico todo dia, mas se a tua cabeça estiver cheia de problemas, cheia de estresse, a saúde vai ser legal? Não vai. E há pouco tempo, há um ano, eu fui passear lá no sertão da Bahia. E foi uma época que eu tive, por causa de estresse, uma alteraçãozinha, a pressão subiu um pouquinho por causa desse estresse. E aí eu estava todo dia, o médico falou, não, fica analisando. E aí eu estava lá na roça,
E aí todo dia de manhã eu fazia essa medição. E aí o pessoal de lá, eu falei assim, poxa, vocês vão ao médico? Não vão. Eu falei, deixa eu fazer uma medição para vocês também. Eu não sou médico, mas a gente mede, só para ver como é que tá, né, com essa pandemia. Olha, eu fiquei com vergonha. Pessoas muito mais velhas do que eu. Não que seja exemplo, mas eles fumando lá aquele cigarro de palha da roça. 12 por 8, todo mundo. Eu falei, que raiva que dá de vocês. Né? Por quê? Cabeça tranquila. Não que eles não tenham problemas, mas talvez eles soubessem administrar os problemas com mais sabedoria do que a gente, às vezes, na nossa correria. E aí eu fico me perguntando, eu não sei se você já se perguntou, será que a vida que nós levamos hoje, nesse século XXI, vista por alguém que está chegando aqui agora, imagina que você é um ET e está chegando agora aqui no planeta Terra e está vendo a maneira como a gente vive, Eu tive aqui 82 anos, como era diferente antigamente? Não tinha nem dúvida. Olha, tá em forma, hein? Eu tava dando 60 e pouco, hein? Tava dando meia alguma coisa aí. Você imagina se você pega uma pessoa na década de 40 e traz para agora, né? Então. Imagina, que nem se eu falar o ET, né? Exato, seria o ET. Imagina a pessoa ver. Eu estava vindo aqui agora, eu estava observando isso. Aí eu passei em frente de uma academia, eu vou à academia, tenho certeza que muitos de vocês vão também. Só que quando a gente está lá dentro, a gente não vê, a gente vê fora. Aí eu vi o pessoal correndo na academia, né? E erguendo peso. Eu falei, puxa vida, o ET não ia entender isso. Porque você pega o seu carro, sai da tua casa, vai até a academia, corre na esteira, entra no carro e volta para casa. Por que você não foi de a pé? Você não precisava ter feito isso na esteira, você economizaria. Né? Então, a gente às vezes faz algumas coisas, e isso que eu estou falando para você, todos nós muitas vezes fazemos, né? Com algumas exceções. Porque tem motivo de segurança, tem uma porção de motivos que vão levar a gente a fazer isso. Mas assim, muitas vezes a vida que a gente leva é uma vida muito insana. A gente trabalha muito, corre muito, vive numa sociedade que exige muito da gente em termos de consumo e perde o bem mais precioso que nós temos. Nós alienamos o nosso tempo. E o que é alienar meu tempo? É trabalhar para outro. Né? Então, eu pego o meu dia inteiro, enquanto o sol está brilhando, e estou trabalhando em interesses de outros. E o meu próprio interesse, muitas vezes, eu não tenho tempo para cuidar. E esse tempo que eu perco, ele é irrecuperável. Esse tempo eu não recupero. Pelo amor de Deus, eu não estou falando para você não trabalhar. Tá? Eu estou dizendo daquele trabalho que eu faço sem que ele me dê nenhum tipo de prazer. Tem? Porque quando eu trabalho e eu tenho prazer naquilo que eu estou fazendo, eu gosto daquilo que eu estou fazendo, é diferente. Mas muitas vezes a gente se submete e tem que se submeter pelas próprias necessidades a uma porção de coisas que não nos dão prazer, muito pelo contrário, só nos aborrecem, e aí a gente perde a nossa saúde, perde o nosso prazer, né? Por falta dessa A pessoa não condição. vive, vegeta, né? Ele vegeta. É verdade. Perde a identidade. Você fica no mecânico. Porque daquele tempo agora que eu vivia, a gente o tempo demorava mais para passar, porque a gente vivia. Hoje é só corrida, hoje você não vive, você não tem convívio com a família, você não tem nada. E por isso que a gente tem a sensação de que o tempo está passando mais rápido. É isso daí Né? mesmo. Você fala, nossa, mas já deu uma hora, por quê? Porque a gente está correndo Porque antigamente, puxa, quando é que vai chegar Natal, quando é que vai chegar Ano Novo, quando é que vai chegar São João, sempre naquela história, e demorava, agora se já daqui já para Natal, daqui a pouco já veio muito longe. Pois é. Então, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, então a pergunta que eu me faço muitas vezes é: será que realmente eu estou vivendo como quem se ama? Ou eu estou simplesmente, como disse o José, vegetando, estou deixando a vida me levar, como diz o nosso grande filósofo
Zeca Pagodinho, né? Então, será que eu não posso ser protagonista desse papel? Agora, e amar o outro? Já fica um pouco mais complicado, porque se às vezes amar a mim mesmo já é complicado, calcula amar ao outro. E aí o que Jesus fala? Olha, você tem que amar ao próximo como a você mesmo e fazer o que ele gostaria, fazer para ele aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Rapaz, já complicou o negócio. Vem comigo, será que no mundo atual, eu não quero uma resposta pessimista, tá? Eu quero que a gente veja de forma realista. Será que no mundo atual a gente vive em sociedade onde as pessoas estão se amando? Eu acho que não. Ó, você está pessimista. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas estão muito apressadas, elas não têm tempo mais para ouvir o outro, elas não têm tempo para o outro. Você falou de amar a si mesmo e amar ao próximo, né? Uma das coisas que eu acho assim, extremamente importante, eu vejo nos casos que essa aqui, as pessoas se perdoarem. As pessoas estão tomando um risco muito grande de perfeição, de comparação. As redes sociais movimentam muito isso. A vida, né, próxima à ostentação, o mostrar, o exibir-se. E isso apressa muito, a gente está com um olhar muito ligeiro em relação ao outro. Ninguém para realmente para prestar atenção. Eu acho que isso prejudica bastante as pessoas. Todo mundo ouviu? Como que é seu nome? Luciano. Todo mundo ouviu o que a Luciana falou? Se não ouviram, ela repete. Esqueceu. A pressa. Pressa, né? Automático, né? A gente está falando. Em vez de prece, né? Pressa em vez de prece, né? Ela tá retirando. Mas quem faz a pressa é nós mesmos. Isso, e muitas vezes na minha cabeça que eu criei essa É. pressa toda que não precisava. Você criou aquilo, não, eu estou com pressa. Você pode parar aqui, eu quero falar uma coisinha com você? Não, estou com pressa. É a gente que cria isso daí. Você sabe, José, que você me lembrou uma vez, antigamente eu era representante comercial, e um dia eu cheguei numa cliente minha, e ela falou para mim assim, eu tenho vontade de conversar algumas coisas com você, porque ela sabia que eu era espírita e tudo, mas eu não falo porque eu tenho a sensação que você está sempre com pressa. É. Eu falei, Gonçalo, mas eu não estou sempre com pressa. Ela falou, mas a sensação que você me passa é que você está sempre com pressa. Você vê, a gente às vezes vende uma imagem sem querer. A gente tem pressa até para, às vezes, um momento nosso, tomar um banho. Nossa, vou tomar banho porque eu tenho que sair, porque eu tenho. Não vive aquele momento, né? E é isso que vai gerar ansiedade, né? Que é um mal. Tem alguém ansioso aqui ou não? Já que não tem problema. Podemos falar à vontade que não tem problema. O que é ansiedade? O que é ansiedade? As pessoas falam assim, é preocupação exagerada com o futuro. Eu vi um outro comentário esses dias que eu achei interessante. Ele falou, não é preocupação, é medo do futuro. É medo do futuro. Por isso que nós fazemos companhia para você, pode ficar tranquila. Você só é mais corajosa do que a gente. De ter levantado a mão. Verdade. Então, por que o mundo hoje é muito ansioso? Por causa de uma das coisas que a Luciana, né, falou. Primeiro, eu preciso, muitas vezes, de ter resultados muito bons. Eu vou trabalhar em algum lugar, eu tenho que ter resultados. E eu não estou dizendo que está errado lá o teu patrão, nada disso. Estou dizendo o que acontece. Eu tenho que ter resultados bons. Eu sou comparado com outros a todo momento. Rede social, que ao mesmo tempo pode ser uma maravilha e pode levar o conhecimento e difundi-lo de uma maneira maravilhosa, se usar a rede social da maneira errada, rapaz, a minha esposa me contava hoje de manhã, durante a hora que a gente saiu para caminhar, depois a gente volta à pergunta que eu tinha feito, que eu não esqueci não. E ela estava contando uma palestra do Rossandro, todo mundo conhece o Rossandro Kisber. Ela dizia para ele de alguém que foi comemorar aniversário de casamento e foi para a Grécia. E aí essa pessoa, não sei se você já ouviu essa palestra, ele almoçando lá no restaurante, ou jantando, e ele tirando fotos e postando na rede social com aquela taça de vinho e tudo mais. E dizendo, aqui, eu tô... E aí as pessoas, lá na rede social dele, comentavam, pô, legal, você merece, bacana, muito bom. Aí o Rossandro, que é psicólogo, ele falou que viu isso. E ele foi num outro grupo onde haviam essas pessoas, só que aí esse cara não estava.
e as pessoas zombando dele, falando assim, olha que cara idiota. Né? Ele está se amostrando aqui na rede social, só que está lá na Grécia. E todo mundo. Aí ele fez um print disso, borrou o nome das pessoas e falou assim, olha o que as pessoas realmente pensam de você. Não é isso que elas estão te dizendo na rede. É aquilo. Então, muitas vezes, a gente, como você falou, a gente deixa de curtir o momento para ficar registrando aquilo. Eu sou fotógrafo e a gente às vezes fotografa casamento. Então a noiva entra, eu não sei se você tem ido a casamento ultimamente, ninguém olha para o rosto da noiva, está todo mundo assim, ó. Filmando. Então se ela quiser olhar para mim, ela tem que olhar para o meu celular. Porque está todo mundo filmando ela. As pessoas não estão olhando para ela. E ela já pagou alguém para fazer aquela filmagem. Aí não precisa da tua filmagem. Então, olha como a gente vive. E aquilo que você está fazendo muitas vezes, você vai botar numa rede social, ninguém vai me ver. Mas existe a satisfação social. A pessoa está no casamento e ela precisa dizer que ela está. Olha, onde eu estou? Eu estou curtindo. Né? Então, assim, rede social é bacana? É bacana. Só que isso gera o quê? Aí, domingão, sabadão, e eu estou lá, naquele tédio danado, não tem grana nem para pedir uma pizza. Sabe aquela pizza de mussarela? Você fala, rapaz, o cartão é perigoso eu querer passar e recusar essa de mussarela. E aí eu abro a minha rede social entediado e você está curtindo uma festa, você está tomando um vinho. Você vai dizer para mim, e eu vou dizer para você, não, mas eu não sou invejoso. Sim, mas isso muitas vezes vai gerar, né, uma porção de sentimentos que não são legais. Pode despertar um sentimento aí. Vai despertar alguma coisa e pode ser que desperte alguém. Então, eu não estou dizendo para você fazer as coisas escondido, mas até isso a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a vida começa a virar muita comparação. Então, eu não vivo mais a minha vida, eu fico me comparando, e isso vai gerar o quê? Estresse, ansiedade, angústia, depressão. Então, assim, preocupação também, né? Preocupação com a reputação própria. Exato. Cria um grande estresse. Ah. Se preocupar com os outros pensam de você, vai gerando ansiedade, né? E vai ficando aquele. Agora, veja bem que eu perguntei no início. Será que o mundo hoje é um mundo que a gente pode observar esse amor entre as pessoas em determinadas situações? A gente colocou algumas situações aqui negativas, mas existem situações positivas também, existem? Sim. E o que tem mais, positivo ou negativo? Eu acho que tem mais positivo. Depende da sintonia que nós As temos. pessoas vão ser a maioria. Depende da sintonia, né? Depende do que eu quero ver. Né? Mas se eu abrir para tudo, por exemplo, hoje, nessa mesma caminhada que eu falei aí, a gente fica mais de 1 hora lá andando, e assim que eu saí de casa, teve um motorista que deu passagem pra gente, andando a pé, ele deu passagem. Aí passou mais um pouquinho, outro deu, eu não sei se é porque estou muito velhinho, cabelo branco, mas o pessoal vai dando passagem. E aí eu falei, que bacana, então você vai andando, então você vai encontrar alguns que não fazem isso, mas vai encontrar muitos que são gentis, que te cumprimentam, não vai encontrar? Então, qual que é a grande sacada? Não é eu ficar aqui criticando aquele que não faz aquilo que eu gostaria que fizesse. A sacada é o contrário. Por exemplo, eu passo ali, a Luciana me cumprimentou, me falou bom dia, com aquele sorrisão. O José passou reto e nem olhou para mim. Primeiro, eu não tenho que julgar o José, porque eu não sei os motivos que fizeram com que o José fizesse isso. Pode ser que ele está cheio de problemas. E ele nem viu que eu estava lá. Então, por que eu vou pôr maldade numa distração? Pode ter sido só uma distração. E eu estou colocando a maldade no José. Primeiro ponto. No que interrompendo, faz pouco tempo que eu moro aqui, eu morei 62 anos em São Paulo. Eu caminhava. Aí passei perto de um rapaz, bom dia. Ei, cara, qual que é a sua? Desse jeito. Eu falei bom dia para ele com tanta vontade, desejando ele que eu tenho. Mas assim mesmo eu segui, pedi a Deus que Deixa eu desse contar um bom uma dia para história ele. que você está falando. É o que você acabou de falar. Vai saber se ele não estava com um monte de problema na cabeça, não é verdade? Só não fala mais para ele. De gente reativa, só dando um exemplo de como a gente, às vezes,
vezes também está muito na nossa mão e no nosso coração como a gente reage. Meu marido parou na feira assim e foi muito rápido. E aí tinham 2 caixas, assim, a moça estava guardando provavelmente o lugar para parar o caminhão. Eu saí e voltei coisa de 30 segundos. Quando eu voltei, ela estava gritando na rua para sair dali e derrubou a caixa, isso aqui. E eu olhei para ela e falei assim, desculpa, fica na hora eu vi que a reação dela que estava assim, ela foi de um pouquinho de tamanho. Porque se eu rebato, eu falo que você vai ter calma. Vira outra coisa. Acaba com o meu dia, acaba com o dela. E por causa de quê? De caixa, de vaga, de nada. Então eu acho que está muito na nossa mão de como a gente reage às vezes. A gente interrompe, né, o mal. Assim. E não colocar maldade em tudo. Porque quem ama não põe maldade em tudo. Você quer ver uma coisa? Alguém passou e não me cumprimentou. Por exemplo, você fala assim, o fulano passou e não me cumprimentou. Você fala assim, eu falo esse cumprimentou, mas serve para muita coisa, tá? Ou até foi grosseiro. Esse cara que o José falou, que ele falou bom dia, ele falou bom dia por quê? Né? A princípio, quando você fala isso, você fala assim, puxa, era alguém muito grosseiro. Mas se você falar assim, não, esse cara que fez isso pro José, é aquele teu filho que mora lá no Urbanova. Você fala assim, não, mas ele é gente boa. Vai ver que ele estava num dia ruim. Pronto, eu já arrumei um jeito. Não arrumei? Por quê? Porque eu amo meu filho. Então, o erro dele não que seja menos erro, mas eu vou tentar entender aquilo que ele fez. Eu não ponho maldade em tudo aquilo que acontece. E o que eu noto hoje é assim, muitas vezes, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Alguém se engana com relação a alguma coisa. Então, se eu for na padaria e a moça me der o troco a mais, beleza. Mas se ela me der o troco a menos, o que eu vou falar? Foi a maldade dela, ela quis me enganar. Você entendeu? E às vezes não foi, ela só se enganou. Você entendeu? Se ele deu troco a mais, eu vou devolver e vou falar, se distraiu. Se deu a menos, eu falo, tá vendo? Pensou que eu sou bobo? Né? Não é, a gente não. É um julgamento que eu fico fazendo todo momento, achando que todo mundo quer me enganar. Que todo mundo. Isso tem amor nesse tipo de coisa? Não tem. Acho que é uma tendência negativa, né? Tem. Normal do ser humano, né? Eu acho que é desse instinto nosso ainda, né? Que a gente reage antes de raciocinar. Insegurança. É uma insegurança. Ela tá puxando aqui pra mim, né? Maldade da pessoa do que pensar, o cara só tá no dia ruim, segue em frente. Acabou. E pode ser que se arrependa, porque muitas vezes essa pessoa que fez essa malcriação hoje, ela se arrependa. Me arrependo direto. Eu reajo antes de você, depois eu falo. Não precisava, né? Que nem falou outro dia que o seu irmão. Conversa com o senhor da guarda, eu falo, você não tem vergonha, porque eu lembro que eu fiz um dia. O trânsito, fiquei nervoso, eu falo com o senhor da guarda, ih, fiquei nervoso com o irmão lá. Eu até com vergonha de conversar com ele. Mas aí então, aí o que acontece é que nós às vezes reagimos de maneira muito rápida. Você quer ver uma coisa? Eu estou aqui e recebo uma mensagem mal educada. Qual que é a minha tendência? Imediatamente. É responder. Ainda mais se você não está de frente com a pessoa. Isso. Você responde mesmo. O que seria o ideal? Deixa aqui. Deixa aqui. Daqui uma meia hora eu respondo. Tranca no cofre, celular. Quantas coisas. Ou não, ou nem responde. Dependendo do que for, nem responde. A pessoa se embola com as próprias palavras. Porque aí, essa própria pessoa, daqui, se você der uns 10 minutinhos, muitas vezes você vai lá, a mensagem apagada. Você fala, pronto, eu vou fingir que eu não vi. Né? E quer dizer que no celular dá para você dar uma olhadinha ali sem que fique, né, marcado. Então, muitas vezes apagou. E quando não apagou, ele mesmo às vezes vai. E aí depois que esfriou a cabeça, a gente vai conversar. E eu costumo contar, esse negócio de cabeça quente, tem alguém aqui que é pavio curto ou não? Ah, só os dois aqui, é pouquinho. Não tem problema. Eu não sou pavio. O que eu fazia antigamente? Eu me considerava um cara meio impaciente às vezes. Hoje eu sou uma maravilha. Né? Só me pergunta para quem me conhece. Né? Mas, então, o que eu fazia? Eu tinha filhas, três meninas adolescentes, há alguns anos. Aí, o que acontece
acontece com o adolescente? O adolescente, você dá um celular para ele, mas o celular quando você dá para ele, não é para ele que você está dando, é para você mesmo. Né? Para você pelo menos localizar o infeliz quando você precisar. E aí, o que acontecia? Você fala, olha, você vai chegar em casa, tá horas, não é assim que a gente faz com o adolescente? Mas vou chegar em casa meia-noite. Deu meia-noite, não chegou. Você fala, ainda bem que eu dei um celular, né? É só ligar e tá tudo certo. Você liga, ele atende? Não. Não vai atender. O celular de filho não toca. Ele fica o tempo todo no celular, mas ele não atende quando você liga. E aí o que eu fazia? Quando ela chegava, meia-noite e meia, uma hora, seja lá a hora que fosse, eu levantava bravo. E ia lá e brigava. Aí que acabou a minha noite, acabou a noite dela, porque se você se exalta e depois você demora para dormir, pelo menos comigo é assim, e estragou. Aí uma vez, sabe, você começa a pensar, você começa a ouvir muitas coisas, e escuta um termo chamado inteligência emocional, já ouviu isso? Lá de um cara chamado Daniel Goleman. Ele falava assim, pensa um pouquinho antes de você sair falando as bobagens por aí. Aí o que eu fazia? Eu escutava, sabe quando você ouve abrir a porta e aquele pezinho só de meia, sabe? Não é mais nem de sapato de salto, só aquela meinha entrando. Você fala, graças a Deus, cheguei, tá tudo certo. Agora, amanhã de manhã, quando a gente for se encontrar, agora a gente conversa. Chicote vai entrar. Aí o chicote estrala. Só que aí já não é mais. Dormiu, calmou, teve lá 7, 8 horas para você. Agora você está mais calmo, não tá? Agora o tom que a gente vai conversar, ele não deixa de ser um tom sério, mas já não é mais aquele tom de raiva. Reativo, movido pelo ego. Porque você sabe o que é? O que nos move muitas vezes? Você fala assim, como você ousa falar isso para mim? Não está o orgulho aí no meio? Então eu deixo que o orgulho fale mais alto. E aí, desmorona tudo. Então, muitas vezes eu posso estar falando algo aqui, ou você fala algo, e que eu discorde. Não é comum acontecer isso? E aí o que a gente fala? Ó, a dica que eu vou dar para vocês. O cara levanta a mão, ou então no meio de amigos, fala assim, eu discordo de você. Cara, você está despertando o reptiliano, cara. Vai virar briga. Não fala que você discorda, você fala assim, olha, interessante seu ponto de vista. E tal ponto de vista, o que você acha? Você falou a mesma coisa, só que falou de forma diferente. E aí ele já não despertou tanto isso. Porque senão você. É assim que surge discussão inútil. Discussão não no sentido de chegarmos a uma ideia nova. Mas sabe essas discussões inúteis, estraga churrasco? Sabe? É isso. Porque muitas vezes o meu orgulho. E aí eu falo, mas por que você. Como você ousa discordar de mim? Você sabe quem eu sou? Você não fala isso claramente. Mas lá no teu íntimo você está pensando nisso. E aí vem uma discussão de ego. Então, isso tem amor? Não tem. Perde a razão, porque eles acabam falando coisa errada rápido demais, né? Exatamente. O outro também fala errado rápido demais. Aí você fala, tá vendo o que ele falou? Agora, Todo mundo tá errado, mas aí. Existem coisas que você vai dizer, ou que eu vou dizer, que a gente vai discordar. Eu posso discordar de você, mas eu não quero perder tua amizade. Eu quero continuar sendo teu amigo. Dá pra gente fazer isso? Dá. Eu não preciso ver no outro um inimigo. Amar a teu próximo como você mesmo. Esse dia eu estava falando, o cara falou assim, mas você não vê os motoboy. Eu falei, então, amar ao próximo como você mesmo, entre parênteses, não vale para motoboy. Vale para motoboy. Porque talvez ele tivesse tido algum problema com o motoboy. Tem algum motoboy aqui para a gente poder se dar um direito de defesa para ele? Então, assim, vale para todo mundo, porque isso é que vai testar tudo, porque ele também tem seus traumas. Todos nós temos nossos traumas. Né? Então, Porque as velocidades são muito diferentes. São né? diferentes. A moto que anda rápido, Tamanho. o carro é igual um hipopótamo, não é? Mas você vê como se mata hoje no trânsito? Foi feita uma vez uma pesquisa, me pergunto quem fez essa pesquisa, é uma pesquisa que eu vi, faz tempo já, que falava assim, quem mais mata
no Brasil. Primeiro, pode ser que tenha mudado, isso já faz alguns anos. Primeiro, cidadãos comuns como eu e você, por motivos fúteis. Briga de trânsito, crime passional, discussão de vizinho. Esse era o maior montante dos homicídios. O segundo, polícia, naquela época. Terceiro, bandido. Então, muitas vezes, eu não vou discutir os outros dois, mas muitas vezes cidadãos bons, pessoas boas, por falta de controle emocional, por falta de amor. Agora, duas perguntas. O que está me tirando esse controle emocional? O que está me fazendo ficar tão irritado? Lembra que eu falei para você das cobranças que a gente tem todo dia? Lembra que eu te falei de você trabalhar e fazer coisas, às vezes, que você não gostaria de estar fazendo? Da pressão que você sente. Será que não é isso que irrita tanto a gente? E que faz com que a gente perca, muitas vezes, a nossa paciência? Coisas que não, sabe, de maneira desproporcional. Então, será que não seria bom esse nosso amor, a gente também refletir sobre aquilo, não só o que eu estou fazendo com o outro, mas aquilo que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo comigo mesmo? Às vezes, eu fico querendo saber quem são os espíritos, eu quero ficar sabendo, quero saber quem são os ETs, quem são os outros, mas quem sou eu? O que eu ando fazendo comigo mesmo? Será que eu ando me tratando bem? Será que eu ando me respeitando? Ela falou das pessoas que não se perdoam. Sabe o que é não se perdoar? É você ficar olhando para trás e ficar falando assim, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz? Cara, você não fez, esquece. Ou fez. Então, muitas vezes, esse perdão que eu concedo a mim mesmo, ele é muito importante. Ele me livra de discussões todas. E uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, porque a gente tem um propósito de vida, não tem? E se eu chegasse para você agora, apontasse o dedo de maneira indiscreta para você, perguntasse qual o seu propósito de vida, o que você me responderia? Qual que é o nosso propósito de vida? Tudo bem. Evoluir. Evoluir. A gente está aqui para evoluir, para crescer. Então, eu tenho que ver se aquilo que eu estou fazendo é algo que me conduz a uma evolução. Que me conduz a ser um ser humano melhor. Lembra que a Cléo falou no início que a gente faz a escola de aprendizes para sermos pessoas melhores? Tem alguém aqui fazendo escola de aprendizes ou não? Olha que bem. Oh, que beleza! E as pessoas que estão ao seu lado, já falaram para você que você está ficando melhor ou não deu tempo ainda? Não deu tempo ainda? Prossiga, continua fazendo. Comecinho da universidade. Peguei calor. Demora. Eu fiz escola de aprendizes nos anos 80. E um dia eu estava fazendo uma faxina em casa e achei a minha caderneta pessoal. E lá nos anos 80, eu escrevi uma porção de coisas na minha caderneta pessoal, falando assim, eu era tal coisa, agora não sou mais. Eu tinha tal defeito, agora não tenho mais. Quando eu peguei essa caderneta, 30 anos depois, eu comecei a dar risada. Eu falei, cara, mas eu continuo fazendo essas coisas. Eu falei, eu tenho que fazer, mas eu estou fazendo. Eu esqueci que não era mais para fazer. Então, é uma luta a vida inteira para que a gente faça essa reforma íntima. É uma luta de uma vida, ou de muitas vidas. Né? Mas não pode, tem que ter perseverança. Isso é pura realidade que você está falando. Que às vezes eu falo assim, eu não faço mais isso, mas de repente vem lá uma situação que a gente cai numa armadilha. A vida, ela é cheia de armadilhas. Mas no bom sentido, não é armadilha para pegar a gente não, é armadilha para ensinar. E muitas vezes eu falo assim, eu não vou mais entrar em discussão inútil. De repente, lá no churrascão do cunhado, a hora que você se vê, você está no meio de uma discussão inútil. Você fala, rapaz, eu falei que não ia mais entrar nisso. E para sair agora? Você acredita que eu já falei isso em relação ao trânsito? Aí logo em seguida aconteceu a situação. Eu falei, não, vou ficar mais tranquilo, vou ligar para. Não, eu sou, ficou
vamos talvez ter isso, não sou nervosão não, mas só de pensar que eu ia falar assim, já reagi, né? Eu pensei mal da professora. Engraçado que às vezes eu falo assim, não, manda mais tranquilo, fica ali, não acelera mais, fica nervoso com a pessoa. Você acredita que às vezes, menos de um minuto acontece uma situação. Eu acho que é para testar, é o que você falou, é uma armadilha no bom sentido. E o mais interessante é que quem geralmente está nervoso no trânsito, está xingando o carro para frente, o cara nem sabe, está dentro do carro, vai ligar alguma música. Geralmente, no caso, é a esposa ou alguém que está acompanhando que está ouvindo todos os palavrões do mundo, aquela energia fica dentro do carro. O cara que fez a está sabendo de nada, ele está ouvindo a música dele lá, felizão. E geralmente aquela energia fica com a pessoa, né? É tipo uma brasa quente, você quer atacar no outro, mas ela está mal na casa. Por isso que eu fico ouvindo música, eu nem vou ouvir. O pessoal tá falando. Então, mas é exatamente porque eu só estou mostrando o que tem aqui dentro. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, eu estou mostrando quem eu sou. Então, o que acontece? À medida que a gente pede paciência, o que vem? Prova para paciência. Eu peço tolerância, o que vem? Prova para tolerância. A gente já falou sobre isso aqui. Então, você estava dizendo, como que é seu nome? Leandro. Leandro. Então, o Leandro está falando dessa impaciência no trânsito, que eu acredito aqui que seja só o Leandro mesmo. Não deve ter mais ninguém. Mas Calma que eu não sou tão assim. Quando você sair, eu vou dar até um tempo, vou esperar. Então, o que acontece? O que a vida está tentando me mostrar? Para pensar. Um cara chamado Jung, ele fala assim, olha, existe um negócio chamado lei da sincronicidade. Então, isso não tem nada de místico. Então, o que a vida está querendo me mostrar e eu não estou vendo? Olha, eu estou todo dia com dor de cabeça. O que a vida quer me mostrar? Que tem alguma coisa errada. Eu tenho um médico que todo dia eu estou com dor de cabeça. Então tem alguma coisa desequilibrada. Eu estou com uma dor de lado. O que a vida está tentando me mostrar? Que tem alguma coisa errada aqui do lado. Pode ser no rim, pode ser alguma coisa. Não é isso? Eu estou muito estressado. Eu estou muito irritado. O que a vida está tentando me mostrar? Que tem alguma coisa errada na minha vida. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ele falou assim, olha, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir. Numa dessas entrevistas, é claro que aquilo que é falar em entrevista, a entrevista fica, eu estou contando só o problema para vocês. Eu não consigo dormir. Mas como assim? Como que é essa insônia? Ele falou, não, essa insônia é assim. Eu chego em casa, deito às 10, durmo até meia-noite, acordo mais ou menos por volta de meia-noite e não durmo mais. Aí eu vejo o galo cantar. Eu falei, e o que você fez? Eu fui ao médico. E o que ele fez? Ele fez todos os exames e eu não tenho nada. Eu falei, então por que vocês não dormem? Ele falou, não sei. Eu falei, alguma coisa está no seu inconsciente. Alguma coisa te preocupa no seu inconsciente. Porque não tem razão para isso. Você concorda comigo? Quando que a gente perde o sono? Quando a gente tem alguma coisa incomodando a gente, não tem? Então alguma coisa te incomoda. Se eu estou muito irritado, o que a vida está tentando me mostrar? E aí eu falo assim, eu vou ter paciência daqui para frente. A vida fala, bacana. Daqui 3 dias ela bota aquela situação de novo. Vamos ver se o Leandro melhorou. 3 minutos, né? Aí o Leandro xinga de novo. Vai melhorar um pouquinho. Então, aí, o que vai acontecer? Quando eu conseguir resolver isso, vai parar de ter essa situação? Não. Só que ela não me incomoda mais. Isso aqui é um copo de bebida alcoólica. Brincadeira, não é, tá? Um copo de bebida alcoólica. Você não tem o hábito da bebida. Você não bebe, você nunca bebeu. Isso é uma tentação para você? Não. Você é alcoólatra e está tentando parar. Isso é uma tentação para você? Sim. O copo continua aqui. Tanto faz você ser alcoólatra ou não. O que muda é o teu comportamento perante a ele. A situação de trânsito, a situação das pessoas e tudo mais, elas vão continuar aí. Eu é que mudo. À medida que eu sou só reativo, eu continuo sempre me incomodando com tudo isso, me encurtando minha vida e não chego aos 8.2 igual o José, de jeito nenhum. Quando eu falo igual o José, o José está fortão, ele está bem. Mas nem tanto. Não, tá. Entendeu? Então isso é importante. 4 km por dia. Então, ó, 4 km por dia, né?
E eu achando que eu estou andando muito. Lembra uma frase, né? Problema não são os problemas. Como eu atravesso ele. Problemas vão sempre existir, você acabou de falar, né? Vai mudar as coisas? Não vai. O foco vai estar sempre lá. O trânsito vai estar tudo aqui, eu preciso andar. Todo dia vai aparecer uma situação. Os problemas não são os problemas. Né? É como eu atravesso. O Jean Paul Sartre, eu estava falando de filosofia antes aqui. Jean Paul Sartre é um filósofo contemporâneo nosso, morreu agora em 1980. Ele fala assim, de maneira irônica, ele fala assim, o inferno são os outros. De maneira irônica. Porque muitas vezes eu acho que os outros é que causam os meus problemas. Mas depois ele fala uma outra frase que vai no ponto que você falou, né? Ele fala assim, não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. Como que você digeriu aquilo que aconteceu? Eu posso sofrer um acidente e ficar paraplégico e me transformar em alguém extremamente amargurado. Ou posso me transformar, se eu tiver idade para isso, num atleta paralímpico. A escolha é minha. Eu que escolho o que eu vou fazer. Então, quando eu me amo e sou abandonado, eu não pergunto por que ela é ingrata porque me abandonou. Eu falo, mas por que será que ela me abandonou? Será que eu falhei em alguma coisa? Então, isso é um cara proativo, alguém que está tentando me amar. Por isso que Jesus, em todas essas atitudes de amor que a gente está dizendo, que a gente deve ter com a gente, com o outro, ele vai dizer assim, procure ver no outro, ser indulgente com as pessoas. Ele vai contar para a gente uma parábolazinha, ele fala assim, alguém devia muito para um senhor. E aí esse senhor cobra essa dívida dele. E aí essa pessoa entra, ele fala assim, olha, eu não tenho como pagar. Daí o homem fala assim, não, então eu vou mandar te prender, porque você não está pagando aquilo que você me deve. Daí ele começa a chorar, implora, e esse homem fala, então tá bom, eu vou te dar um tempo a mais para pagar essa dívida, vou te perdoar por enquanto, e aí vai tranquilo, então, e resolve. Ele sai, depois desse estado de estresse, ele sai muito pressionado e vai para a rua. Quando ele chega na rua, ele encontra alguém que devia uma quantia pequena para ele também. E aí ele cobra do mesmo jeito, cara. Ele fala assim, olha, você tem que me pagar. E o cara falou assim, cara, eu não tenho como te pagar. E ele fica bravo com o cara, quer agredir o cara e quer mandar o cara para a cadeia, porque o cara não pode pagar. Nesse meio tempo, sai aquele senhor e fala, olha, como você não está sendo tolerante com ele, eu também não vou ser tolerante com você. E eu vou te mandar para a cadeia agora. Então, nessas parábolazinhas que Jesus conta para a gente, parábolazinhas, não, parábolazonas, né? Parábolas. O que eu consigo extrair disso aí? Muitas vezes eu estou cobrando de você aquele bom dia, só que eu não estou fazendo isso. Muitas vezes eu estou cobrando de você paciência, mas eu não estou sendo alguém que tem essa paciência. Muitas vezes eu estou cobrando de você tolerância e falo, poxa, foi só um errinho. Mas o outro que trabalha comigo, eu não estou entendendo isso dessa forma, não estou sendo. Será que a gente já se pegou alguma vez fazendo isso? Exigindo uma porção de coisas dos outros, mas quando é com a gente fala, puxa, você podia ser um pouco mais bonzinho, um pouco mais tolerante comigo. A ideia não é julgar o outro, a ideia é eu fazer uma análise daquilo que eu estou fazendo. Porque senão eu viro só um julgador, achando que o mundo todo está errado e que só tem um cara certo. O que vai acontecer com esse planeta daqui a algum tempo? A gente fala, eu não sei se todo mundo já ouviu isso, a gente está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, supõe-se que a gente vai ter algo mais harmônico, né? Pessoas que estão nessa condição, uma condição melhor de amor. Vamos supor que hoje tocasse a trombeta e fosse o dia de separar aí os bodes das ovelhas. Será que eu tinha condições de ficar aqui?
Aqui fica quem está um pouco mais evoluído, aquele que não estava a encarnar em mundos inferiores. Será que a gente estaria em condições de estar no mundo? Muito poucas pessoas, né? Você sempre pessimista, José. Muito poucas pessoas. Eu acho que se a vibração mudar, muda tudo também, né? A vibração do local mudar, acaba mudando nossos pensamentos também, né? Então, como que é seu nome? Douglas. Douglas. Mas o que é a vibração do todo? Se não, A vibração aqui é uma vibração pesada, né? Então você acaba sendo influenciado muito com isso aí, né? No dia a dia. Acaba tendo, botando sempre em prova, né? mas aí, então, mas talvez essa seja a grande prova, né? Então. E aí a gente tem que, eu acho que se mudar isso, a vibração mudar, vai ser muito mais fácil você digerir isso. Então, o que o Douglas está dizendo é que a vibração do lugar afeta muito. Então, eu vou tentar fazer aqui um paralelo que você está falando. Vê se é por aí. Hoje já faz tempo que eu não vou lá, eu acho que está diferente. Antigamente, as pessoas estavam no metrô São Bento, e o metrô, as estações de metrô são muito limpas, ou eram muito limpas, são muito limpas. E aí, essa mesma pessoa que estava naquele ambiente super limpo da estação de metrô, quando ela saía na 25 de março, ela tinha um choque. Ali estava tudo, hoje não é mais assim, mas estava tudo cheio de lixo. Aí aquele lixo que ela tinha guardado, ela jogava. Então, onde está tudo limpo, eu estou limpo. Aonde está sujo, agora eu não me incomodo mais. E aí aquilo passa, entendeu? Então, por exemplo, o que é a vibração do planeta Terra? Não é a soma das nossas vibrações? É a vibração do planeta. Então, isso que o Douglas falou é muito pertinente, porque eu estou querendo ficar numa boa, só que sempre tem um danado para me atentar. Não é isso? E isso mexe com as vibrações. Então, o que ele está tentando mostrar para a gente? Que talvez a gente ainda não esteja nessa sintonia, né? Então, a gente ainda depende muito do meio. Lembra daquela frase que eu poderia colocar aqui se fosse um comércio? A minha educação depende da sua? Hoje não tem mais, mas alguém, aqueles que tem um pouco mais de 30 anos, né, que, assim como eu, já deve ter visto essa frasezinha, a minha educação depende da sua. Isso é verdadeiro? Não. Não deveria. A educação depende de mim mesmo, não depende da tua. Então, isso que você falou, eu concordo plenamente com você. Então, seria o momento, talvez, da gente tentar mudar isso, né, Douglas? Da gente tentar não ficar tão sujeito à vibração do meio. É difícil isso. Mas, à medida que eu conseguir fazer isso, aí sim eu consigo galgar aí caminhos melhores. E o que seria esse futuro, esse mundo de regeneração? É um mundo onde a gente vai ter mais condições de amor. Mas como que eu chego nesse mundo? Quando eu tenho condições para estar lá. É o mesmo que eu falo assim, olha, eu vou pegar um garoto da quinta série, que é muito esforçado, e vou botar ele no primeiro ano do ITA. Ele acompanha? Por mais esforçado que ele seja, ele não tem base, ele não teve toda, aquela bagagem para estar lá. Então, se você me pega hoje, na situação boa, e mesmo que eu fosse um cara bacana, e me coloca lá no mundo de regenerador, o mundo regenerador, eu não tenho condição de estar ali. Eu vou destoar. Entendeu? Então, para que eu esteja nesse estágio, é preciso que eu tenha condição moral, condição espiritual. Porque se pelas benesses a gente bota uma meia dúzia lá, pronto, eles já começam a bagunçar daqui a pouco a vibração. Uma vez eu ouvi uma coisa interessante sobre isso. Eu até no centro espírita em Campinas que eu frequentava, né? Aí o proletor falou, não adianta você dar um palácio de cristal para meia dúzia de pessoas, daqui a pouco vão transformar uma cracolândia tudo. Falou entre aspas, né? Vão julgando também, olha. Falou com nós mesmo, né? Quer dizer, ele quis dizer na verdade, se eu tivesse um palácio de cristal, você cuidar. Pensa bem lá como é que é o seu quarto. Ele falou pra gente. Como que você arruma a casa? Pensa nas suas situações. Se você tivesse um palácio de cristal, falou agora, né? Você vai para um mundo de regeneração, não adianta? Se eu ganhasse um palácio de cristal, ia adiantar? Como é que ia estar meu quarto lá, minhas roupas? Um palácio de cristal lá, as roupas, como é que ia estar? Tudo
pendurado pra fora, eu acho, secando, tampando o palácio de É cristal. como eu estou. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você está falando sobre iluminação, assim, eu fico um pouco de dúvida com esse assunto, porque eu vejo que, às vezes, a gente, para falar aqui, né, você que estuda há tantos anos e tudo, as pessoas que estão fazendo a escola de aprendices, a gente tem uma facilidade, né, porque as palavras encontram pouso, as pessoas já esperam, elas estão em busca desse aprendizado. Por outro lado, é como acender uma vela aqui num ambiente claro. Não vai fazer diferença a gente olhar, né? Está nítido. É como se a gente tivesse um entendimento e a gente veio buscar essas palavras. Mas quando a gente fala de amor, a gente fala em acender uma vela no escuro, ser luz no escuro. Ser luz para quem não tem esse entendimento. Como lidar com esse desafio, assim, de explicar um pouco mais sobre esse amor de Jesus, sobretudo, num ambiente que não é claro, onde as palavras não encontram pouso. Tá. Todo mundo ouviu o que a Luciana perguntou? Só tem uma forma de exemplo. Não tem outra. Porque quando a gente fala de amor, a gente não está falando de religião, a gente não está falando de raça, não está falando de nada, a gente só está falando de amor. Entendeu? Então, à medida que eu dou amor, eu vou começar a receber esse amor. Mas eu não faço esse ato de doação de amor para receber amor. Tá? Eu faço porque isso está no meu coração. Não no meu coração, Carlos, mas no meu coração retórico. Tá? Deveria estar. Então você pega, por exemplo, uma pessoa como Chico Xavier. Então, o que ele entendeu? Todo o dinheiro que ele ganhou, a gente falou isso aqui esses dias, mas é um exemplo bacana. Todo o dinheiro que ele ganhou, o que ele fez? Ele doou para a caridade. Imagina eu vendendo a quantidade de carros que o Chico vendeu, de livros que o Chico vendeu, e ficando com aquela grana. Você fala, vou dar para caridade. Pô, mas eu vou pegar pelo menos uns 10%, porque eu mereço. Né? Poxa, eu fico o meu tempo todo aqui, psicografando, vou estar com dor de cabeça. 10% só, não, 20%, e não se fala mais. Eu começo a justificar esse tipo de coisa. Mas por que o Chico fez isso? Será que foi sacrifício para ele? Não foi. Porque a evolução espiritual do Chico ensinou para ele que talvez ele não precisasse, aliás, com certeza ele não precisava daquele dinheiro para melhorar a sua condição. Eu não preciso disso. Eu já tenho o que é suficiente. Entendeu? Mas é a evolução espiritual que te dá essa condição, não é o contrário. Então, o amor é a única forma da gente evoluir e de tentar chegar nessas condições. Amor é paciência, é tudo isso. Então não adianta eu sair por aí falando de amor, porque aqui, como você falou, é um terreno fértil. As pessoas são muito gentis, todo mundo vem aqui para falar sobre o Evangelho. E quando a gente sai na rua agora, eu espero não encontrar o Leandro no trânsito, mas quando a gente sai, não é bem assim. Né? Mas agora que vai entrar, então aqui é a aula teórica, que não é o Carlos que está dando, é o Evangelho que está dando essa aula. E lá fora é a prática. Então, vamos lá ver se a gente está conseguindo botar isso em prática. Vale para hoje, para amanhã, para depois. Então, e toda vez que eu vejo que eu não estou conseguindo colocar isso em prática, não precisa desanimar não. A gente começa de novo, a gente vai... Mas a gente entender que essa é a única maneira. Não existe outra forma da gente evoluir a não ser pelo amor. Não existe outra forma. Ok? Tranquilo? Uma boa noite para vocês. Foi fácil? Bela palestra, viu?